né, para depois ir criando aquela confiança. E também a integração do ser humano no com o meio ambiente e com a sociedade, né? Porque eu acredito que tenha várias pessoas, né, que tem cursos, né, de alguma prática integrativa, e a gente sabe que a gente consegue trabalhar, né, em vários espaços onde a gente está, também como proteção, autoproteção para nós, proteção para o outro em algum momento, né? Então essas práticas elas vieram para contrapor, né, a visão altamente tecnológica que tínhamos em saúde, né, que era centrada na doença, né? Então e tudo era fragmentado, e inclusive hoje, né, ainda a gente fala assim, nas especializações, até a gente fez uma live um dia com os debates em função das especializações, né, que parece que elas fragmentam o ser humano, assim, muitas especializações. Mas as práticas, elas vieram para trabalhar o todo, né, o ser humano, enquanto físico, mental, espiritual, emocional. Então, eu lembro do primeiro artigo que eu escrevi, que nós escrevemos, né, o nosso grupo escreveu, que era sobre a aplicação de reiki em pessoas idosas com dor crônica. E a gente falava nas dimensões física, mental e espiritual. Isso já há alguns anos atrás. E hoje, então, a gente fala físico, mental, espiritual e emocional, né? Porque o ser humano ele é muito, muito emocional. Aí eu também voltei lá na anatomia, procurando lá nas áreas de Brodmann, e observei que nas áreas de Brodmann, da área 23 a 26, que eu acho que o pessoal que já estudou anatomia deve ter estudado as áreas de Brodmann, né? Em todas elas tem emoções. Então eu pensei assim, o quantas emoções estão presentes, né? Em nosso cérebro, e a gente não se dava conta até um tempo atrás, né? A gente trabalhava algumas dimensões e hoje a gente fala também no emocional, mas a gente expande ainda muito mais, na verdade, porque o ser humano ele é muito mais que isso. A gente trabalhar ele como um todo, né? Então, a medicalização também ela não dá conta, né, da totalidade do ser humano. Então, surgiu, né, as práticas integrativas para que a gente pudesse, então, ver, né, esse ser humano na sua multidimensionalidade. E vem aumentando, né, como depois a gente vai fazer um breve histórico, né, das práticas integrativas, que elas vêm aumentando, né, gradativamente, por influências culturais, econômicas, ideológicas, né, e por representar também uma alternativa às terapêuticas convencionais, né, próprias do modelo biomédico, que ainda a gente tem certa resistência, né, pessoal que pesquisa sobre isso e lê, enfim, sabe que ainda tem uma certa resistência, mas que aos poucos, né, a gente vai conquistando esse espaço também, né? Desse modelo biomédico, né, que era baseado no positivismo, né, no método cartesiano, que considerava os fatores biológicos, né, de forma reducionista. Então, assim, não adianta eu olhar uma pessoa, né, com uma lesão, por exemplo, eu olhar diretamente a lesão, né? Ela não é essa lesão, ela é um ser humano, né, com todas essas dimensões, né, que não deve ser fragmentado, né, por partes. Eu trouxe um pouco, assim, da trajetória das práticas integrativas para falar para vocês, mas eu vou só citar porque eu acredito que vocês já têm em algum momento também já visto, né? Já tiveram outros palestrantes, enfim, mas ela tem uma trajetória que começou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, em 1986, e com a criação do SUS, né, a Lei 80 de 90, em 1988, foi também, né, foram criadas, né, algumas diretrizes, né, para o atendimento de algumas PICs,
Depois, em 1996, a 10ª Conferência Nacional de Saúde. Em 2003, o grupo de trabalho do Ministério da Saúde, né? E em 2006, então, foi a instituição, a criação, né, oficial das práticas integrativas e complementares, que eu vou passar rapidamente, assim, né, sobre cada uma. Então, foi a 2006 que foi criada, né, aprovada a Política Nacional das Práticas Integrativas no Sistema Único de Saúde. E aí, então, foram criadas a medicina tradicional chinesa, foram aprovadas, aliás, a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a medicina antroposófica e o termalismo, né, crenoterapia. Então foi, né, esse é um marco muito importante para nós, que depois, né, muitos anos depois, em 2017, então foi ampliado, né, o Ministério da Saúde homologou, então, a partir da portaria 849, né, e foi incluída, então, a arte-terapia, a Ayurveda, a biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexologia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa e yoga. Né? Então, logo em 2018, então foram criadas mais 10 recursos terapêuticos, que é a apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição das mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Então, com isso, né, a gente soma 29 práticas integrativas, né, que foram aprovadas, então, né, pelo Ministério da Saúde, a partir, né, das pesquisas, das comprovações científicas do uso. Também vocês devem ter observado, né, que durante a pandemia, o próprio Conselho de Saúde, ele orientou, né, que fossem usadas as práticas integrativas, né, no contexto pandêmico também. Então, acredito que tenha aumentado muito, né, o desenvolvimento, né, dessas práticas integrativas, mas também tem muitas outras práticas integrativas que ainda não tiveram reconhecimento, né, e que vêm sendo utilizadas, né, em vários espaços de cuidado, como hospitais, clínicas, né, na própria atenção básica, a exemplo das barras de Axis, né, que eu falei para vocês anteriormente. Então, eu vou falar especificamente agora algumas questões relacionadas, né, às práticas integrativas no cuidado da saúde das crianças e adolescentes, né? E falar assim, o que é o cuidar, né? Porque o cuidar, né, ele é um ato de vida. E ele permite, então, que a vida continue, né, e se desenvolva. E aí vem o Boff, né, e nos fala que o cuidar implica ter intimidade, senti-las, acolhê-las, respeitá-las e dar-lhes sossego e repouso. E ele fala que é como entrar em sintonia, né, escutar-lhe o ritmo e afinar-se com ele. Ele fala que o cuidado não é tu mostrar um itinerário, mas é você caminhar, né, com ele, com o ser do cuidado, no ritmo dos passos dele. Então, tudo começa com o sentimento, e é o sentimento que nos faz sensíveis, né, ao que está à nossa volta, que nos faz gostar ou desgostar, é o sentimento que une as coisas e nos envolve com as pessoas, e é o sentimento que produz encantamento. Eu trouxe, né, porque eu gosto muito que aqui tem Boff, né, tem Waldorf, tem Roseló, né, vocês que trabalham com PICs já devem ter contato, né, com esses autores do cuidado, e que o cuidado é desvelo, responsabilidade, atenção e cautela, atitude de ocupação, de envolvimento afetivo com o outro.
porque a gente que trabalha com Pix, a gente sabe que não existe como tu trabalhar numa questão mecanicista, né? A gente cria aquele vínculo, a gente tem sentimento, né? A gente quer que aquela pessoa melhore, a gente dá atenção, a gente escuta, né? A gente se ocupa com ele naquele momento. Então, eu sou uma apaixonada, na verdade, pelas práticas integrativas. Então, assim, para mim é um cuidado assim muito especial, né? E é um cuidado que vai muito além de um ato, porque enquanto tu cuida do outro, tu também está cuidando de ti, né? Então, isso, várias práticas integrativas que a gente trabalha, elas nos trazem, né, que a gente se envolve, né, naquele momento com aquela pessoa que a gente está cuidando e que, ao mesmo tempo que tu cuida, né, tu também é cuidado, porque, por exemplo, o reiki, né, o reiki, a literatura traz que 70% da energia é do paciente e 30% é para ti. Então, a cada sessão de reiki, né, a gente vai sair melhor, assim como outras práticas integrativas também, né? Então, o reiki, eu vou falar um pouquinho sobre algumas. Eu trouxe algumas das práticas e alguns estudos, né, comprobatórios. E então a prática do reiki, o reiki, ela trabalha com a imposição das mãos, né? Cada chakra ele representa uma glândula endócrina do nosso corpo humano, né? Eu tenho o chakra básico, o umbilical, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal, o coronário, né? E a gente sabe que as glândulas endócrinas, elas têm a função de produzir substâncias químicas, né, que são lançadas na corrente sanguínea e que vão cumprir suas funções nos órgãos e tecidos. Né? Então, quando um chakra, né, ou uma glândula está com alguma alteração, né? Então, os órgãos que aquela glândula é responsável, né, pela função hormonal, eles vão estar em desequilíbrio, né? Então, o reiki, ele faz esse equilíbrio, né, dos chakras. Então, ele estimula os mecanismos naturais, a recuperação da saúde, né? A gente sabe que das nossas mãos emana energia, né? Porque a gente trabalha com as mãos, né? Em praticamente quase que todas as técnicas. E é considerada a existência de uma energia universal canalizada que atua sobre o equilíbrio da energia vital com o propósito de harmonizar as condições gerais do corpo e da mente de forma integral. Então, assim, a pessoa que. E a gente sempre pensa também, né? Essa questão que eu falei para vocês, em relação à criança e ao adolescente, não é que seja mais difícil. A gente precisa ter mais paciência, né, para que a gente consiga chegar realmente, né, nessa criança e nesse adolescente, conquistar a confiança deles e então a gente conseguir trabalhar com eles. Assim como um adulto, né, um adulto, por exemplo, que não, ele não quer, ele não, se ele se entrega para receber, né, é diferente o resultado do que aquele que vem fechado. A gente fala, né, quem trabalha com as PICs já aquele paciente que não se abre para nós, então ele tem que estar aberto para receber, né? Então, por isso a necessidade que a gente tem, né, de trabalhar essa criança para que ela, ou adolescente, né, para que ele realmente aceite, né, essa estratégia de cuidado. E a gente sabe que o adolescente, né, ele fica mais à margem da família, mais à margem da sociedade, né, por todas as questões que acontecem, né, durante o adolescer. Então, também a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de compreender cada fase, né, de desenvolvimento de cada segmento populacional, né, para cuidá-lo, conhecendo, né, e sabendo qual a forma que a gente vai utilizar, né, para chegar nesse ser, né, do cuidado e criar esse vínculo.
Eu trouxe aqui um estudo, né, que objetivou investigar o efeito do reiki, né, sobre a bioquímica do sangue do tipo 1. Então, esse estudo foi analisado, né, em adolescentes de 12 a 18 anos de idade e foi realizado, então, durante 4 sessões de reavaliação. Então, o reiki, como eu tenho trabalhei mais tempo, né, com o reiki, a gente sabe que dependendo, né, da situação, tem todo não vou falar protocolo, porque eu não gosto de falar em protocolo, mas uma organização, né, com a gente faz quais os sintomas, né, e quantas sessões de reiki a gente vai aplicar, né? Por exemplo, idosos com dor crônica, foi aplicado 5 sessões, né? Então a gente precisa também ter essa sensibilidade, né, de ver, né, além para ver quantas sessões, né, essa pessoa precisa ou quantas ela também vai sentir isso. Né? Então, os resultados desse estudo sugerem que o reiki provoca diminuição da glicemia, pressão arterial sistólica, frequência respiratória e aumento da modulação parasimpática em sessões isoladas. Entretanto, o único efeito que se manteve após o período de intervenção de 4 semanas foi a pressão arterial sistólica. Então, assim, nesse momento, né, foram pesquisados, o objetivo, né, era esse, mas dentre esse contexto, né, muitos os adolescentes também sentiram essa energia de uma forma que, né, sentiram mais equilibrados, né, sentiram mais com mais energia, né, para realizar suas atividades. Então, os estudos, e tem vários estudos, né, se a gente for pesquisar, que trazem, então, a eficácia, né, dessas práticas integrativas no cuidado da saúde da criança e do adolescente. E a Chantala, que vocês já tiveram eu vi que vocês tiveram uma palestra, né, especial sobre a Chantala. Então, a Chantala, ela é como uma massagem, né, que é realizada, então, no bebê, né, na criança. Então, ela promove e fortalece o vínculo afetivo, né? Harmoniza e equilibra o sistema imunológico, respiratório, digestivo, circulatório e linfático. Então, ela promove uma melhora, né, geral no contexto, né, da criança. Estimulação das articulações e da musculatura, auxiliando significativamente no desenvolvimento motor, facilita também os movimentos como rolar, sentar, engatinhar, né, e andar. Então, assim, às vezes eu penso como elas são aprovadas no SUS e alguns locais, né, oferecem, eu não sei como que é na região de vocês, né, na nossa região é pouco oferecido, assim, poucos enfermeiros, assim, mais são enfermeiros, né, e são poucos que trabalham com as PICs. E ainda outra questão importante é a questão do tempo, né? Que o enfermeiro ele tem muita demanda, então seria interessante que tivesse uma pessoa, né, que pudesse estar realizando esse trabalho. Então, acho que me parece que isso ainda é uma lacuna, né? Que exige uma certa organização ainda para que isso aconteça e que seria, né, fundamental e importante para o crescimento e desenvolvimento, né, tanto da criança e do adolescente. Então, eu trouxe um estudo da Chantala, né, que foi identificar os benefícios, né, desse método e correlacionar a importância da evolução do vínculo entre mãe e bebê e seu desenvolvimento através da massagem. Então, essa técnica, ela beneficia o desenvolvimento físico, né, emocional e comportamental, que acaba, né, influenciando na qualidade de vida, né? Os resultados trouxeram isso e proporciona momentos de afeto, amor, carinho entre pais e filhos. Possibilita também as crianças e adolescentes ser futuros adultos mais equilibrados, harmonizados e felizes com o mundo e consigo mesmo. Então, a gente pode imaginar como seria, né, se pudesse ofertar, eu fico pensando
às vezes até desde a consulta nossa lá de puericultura, né, lá em qualquer espaço do cuidado, mas especialmente na atenção básica, que a gente pudesse oferecer, né, atendendo o bebê e fazendo uma dessas práticas, assim, o quanto contribuiria, né, para o crescimento e desenvolvimento dessa criança, né, e aí também o quanto auxiliaria, né, no futuro para serem adultos, né, mais equilibrados, né, nesse mundo freneticamente louco que a gente vive, né. Aí também trouxe para falar um pouquinho sobre as constelações familiares, né, que é uma técnica de representação espacial das relações familiares que permite identificar, né, bloqueios emocionais de gerações ou de membros da família. Então, ele é muito utilizado, hoje é utilizado no judiciário, né, também é de conhecimento também de vocês, que é utilizado no judiciário e tem auxiliado muito, né, no contexto dos conflitos familiares. Então, ela ajuda a melhorar as relações familiares, né, do ambiente educacional e, consequentemente, as relações interpessoais nas empresas, né, uma vez que, ao entender características de nossas famílias, estaremos aptos para entender a nós mesmos e como resolver problemas pessoais. Né? Então, ela traz as questões especificamente, né, familiares, e aí para a gente tentar entender, né, e buscar lá as nossas forças, né, curativas que todos nós temos e tentar melhorar, né, de uma certa forma para que a gente consiga, né, ter uma qualidade de vida melhor. E um estudo também que teve o objetivo de demonstrar a eficácia, né, de constelação sistêmica como ferramenta para a solução de conflitos familiares que envolveram as crianças e adolescentes, mostraram que o procedimento proporciona harmonia entre as partes envolvidas no litígio, quando é utilizada no meio convencional. Para obter resolução ao conflito no processo, sempre temos deferimento e indeferimento, né, dos pedidos arrolados na petição. Alguns são providos em sua totalidade ou processual. Então, assim, é muito utilizado e tem tido, né, como eu falei anteriormente, resultados muito positivos, né. Aí, se vocês trouxerem estudos, vocês vão ver a questão da alienação parental, também tem estudos, né, com relação às constelações, enfim, assim, as constelações elas têm crescido, né, ultimamente, muito, né, em função dessa questão das questões judiciais, né, que adquiriram as constelações familiares, né, como ferramenta para estar trabalhando a vara da família. E a biodança também, que é um processo, né, altamente integrativo. Eu gosto muito também da biodança, né, que ela induz a vivências coletivas, né, a gente tem a oportunidade de estar integrado, né, num ambiente com música, com cantos, com exercício, né, que não é só, a gente pensa biodança, né, mas é o movimento do corpo, né, em um local que a gente se sinta leve, que a gente possa se sentir livre, né, são dinâmicas capazes de gerar experiências que estimulam a plasticidade neuronal, a criação de novas redes sinápticas, acelera os processos integrativos existenciais, né, que é o psicológico, neurológico, endocrinológico e imunológico, né. Então, ela ativa a totalidade do organismo, gera processos adaptativos e integrativos através da otimização da homeostase do organismo. Então, como inicialmente ali alguém falou, não lembro qual entre vocês que falou, né, de a gente conversar também com alguém, que às vezes a gente se sente bem, às vezes não se sente bem, né? Nesse momento há uma integração, né, entre as pessoas. E aí as pessoas podem dançar, podem cantar e nisso, né, fazer exercícios
E os estudos trazem, então, uns resultados muito positivos em relação a isso, né? Esse estudo, então, ele teve o objetivo de frontar-se com uma multiplicidade de corpos, culturas e subjetividades nas aulas de dança no contraturno escolar. E a autora percebeu que as infinitas possibilidades que existem, né, num espaço-tempo escolar, quando se coloca a escuta ou experimento do dançar no ritmo dos estudantes. Eles são muito mais do que meros corpos imóveis e sem vida. Essa teia de intensidade que se forma no espaço de uma sala de aula, com certeza tem muito mais a nos ensinar do que possamos imaginar. Então, esse aqui é o contexto, né? Esse estudo ele aconteceu, então, dentro, foi numa sala de aula, né, no contraturno, em que a professora trabalhou, né, com as crianças e adolescentes a biodança. E a gente pode, não precisa ser só no ambiente escolar, ou também a gente pode, existe o Programa Saúde na Escola, o PSE, que é de conhecimento de vocês também, né? Então, nesses momentos também a gente pode estar trabalhando essas práticas integrativas, né, com os alunos, porque a gente sabe, né, como a gente estava falando lá, 5 defeitos nossos. A gente também tem dificuldade de se soltar, de soltar o corpo, né? Até eu trouxe, depois eu vou falar um pouquinho sobre a abraçoterapia, né? Porque quando que a gente abraça? Só quando o time de futebol ganha, ou quando morre alguém no luto, a gente abraça. Mas por que a gente não pode abraçar todos os dias alguém, né? E sabendo de todo o benefício, né, que o abraço nos traz, que as pesquisas já vêm trazendo, né, os resultados positivos da abraçoterapia. E isso também eu deixo como dica para já estou falando na abraçoterapia, né? Mas enfim, para vocês, né, enquanto futuros enfermeiros, que quando principalmente, né, na atenção básica, eu sempre penso muito na atenção básica, né, que a gente precisa trabalhar com grupos. Até eu tenho um capítulo de livro que eu escrevi com algumas colegas, que vocês podem até acessar, que o livro ele está em e-book. E é uma experiência que a gente fez da abraçoterapia e que a gente teve uns resultados assim muito positivos, e a gente trouxe essa questão assim, vamos soltar o nosso corpo, vamos abraçar todo mundo. Então a gente escreveu um relato de experiência e depois a gente foi convidada para escrever um capítulo de livro, né? Mas também, né, eu penso que entra nesse contexto não é que entre no contexto, mas estou falando já no ritmo aqui da biodança, porque a biodança também é um soltar o corpo, né? E a meditação, como eu falei para vocês inicialmente, né, a meditação ela tem um valor muito importante, assim, em todas as práticas integrativas, porque quando eu aplico o Reiki em alguém, né, essa pessoa ela faz uma meditação também, e eu também estou meditando, né? Quando eu estou aplicando uma chantala, né, numa criança, eu estou meditando e estou possibilitando que essa criança também medite, mesmo sem ela saber que isso está acontecendo, né? Então, a meditação ela vem fortalecer o físico, emocional, mental, social, cognitivo, né? Ela ajuda na concentração, auxilia na percepção sobre as sensações físicas e emocionais, ampliando a autodisciplina no cuidado da saúde, e estimula o bem-estar, relaxamento, redução do estresse, da hiperatividade e dos sintomas depressivos. Então, muitas vezes a gente não se permite, né, parar 5 minutos e fazer uma meditação, porque, na verdade, a meditação é tão simples, né? Eu posso parar 5 minutos, né, sentado em posição de lótus, e posso até ouvir uma meditação guiada, né? Porque às vezes a gente está muito agitado, né, de um momento de trabalho, de estudo, mas ouvir uma meditação guiada. Então a gente quase
não tira esse tempo, né, para nós. Então, esse estudo, o objetivo do presente artigo, né, era investigar as contribuições das práticas meditativas no processo educacional. Então, também foi em relação a crianças e adolescentes, né? A gente vê que a maioria dos estudos, eles trazem no contexto escolar, né, o cuidado da criança e adolescente. Então, eu faço deixo essa reflexão para vocês, né, como que a gente, enquanto profissional de saúde, também pode trabalhar dentro dos nossos espaços, né, de atuação, de cuidado com essas crianças e adolescentes, né, trazer o adolescente para atenção básica, fazer grupos de adolescente, né, trazer as crianças. Então, os resultados mostram que as práticas de meditação na educação escolar propiciam benefícios no desempenho da aprendizagem, melhoras cognitivas e bem-estar em geral. E concluíram que a incorporação dessas práticas meditativas é uma realidade mundial que apresenta benefícios, né, para a educação global. Tais benefícios abrangem indivíduo, família, comunidade e escola. A introspecção e atenção plena resultam em atitudes mais calmas, melhoras cognitivas, progresso na performance escolar e sentimentos de empatia, compaixão e autocompaixão. Então, a meditação, ela é uma, né, das estratégias que me parece assim que é mais simples, né, de cuidado que a gente pode estar realizando. E dentro da sala de aula, né, isso a gente trabalhou também quando eu trabalhei algum tempo no programa Saúde na Escola, coordenei esse programa, e aí a gente orientava os professores a fazer, assim, por exemplo, uns minutinhos antes da prova, né, fazer uma meditação com as crianças ou com os adolescentes, com os alunos, enfim. E tem estudos, né, que trazem, assim, o quanto isso mudou, né, a média, assim, dos alunos, eles ficavam mais calmos, mais tranquilos, né, para realização dessas provas. Claro que se a gente for procurar na internet, vocês vão perceber, assim, que são pouquíssimos, né, estudos que trazem, né, o cuidado das práticas à criança e adolescente de uma forma geral, né? Ele traz, às vezes, mais relacionado a uma patologia, né? Por exemplo, eu tive uma orientanda que fez o TCC dela sobre o cuidado com PICs em crianças com câncer. Então, assim, a gente pode observar que ele traz relacionado à patologia, mas que é algo que a gente pode fazer, né, que as práticas integrativas, elas trabalham a promoção, prevenção, né, proteção, né, recuperação da saúde. Então, a gente pode estar promovendo saúde, né, enquanto a gente trabalha, o professor trabalha lá na escola, ou nós, né, vamos fazer um trabalho na escola e vamos fazer uma prática meditativa ou outra prática, né. Mas como eu já disse anteriormente, me parece que a prática meditativa, né, ela é uma prática simples, né, e que traz benefícios bem importantes, né. Então, eu trouxe aqui para vocês, não com o intuito de fazer propaganda, mas que é um dos livros, então, que eu participei também da organização, né, e foi era algo, assim, que eu já almejava há muito tempo, trazer um livro com algumas experiências, né, exitosas com PICs, né, para crianças e adolescentes, e daí o interface, né, com saúde e educação. Então, ele tem 11 capítulos, tem reiki em adolescentes com queixas de ansiedade, e aí traz essa experiência, a autora traz que um desafio, né, é conquistar a confiança do adolescente, né, porque ele chega assim todo constrangido, né, que é quase que natural do adolescente, constrangido, enfim, e aí tu conquistar a confiança, tu trabalhar esse processo, né, de conquista, e aí até que tu consiga, né, fazer com que ele relaxe e aplicar a prática, né, do reiki. Então, os resultados também trouxeram, evidenciaram, né, que ela melhora consideravelmente, né, a ansiedade, né, sentiam mais energizadas, né, mais calmos,
Tem as mandalas terapêuticas também, em grupos de adolescentes, né, que o autor trabalhou com essas crianças, com esses adolescentes, né, e eles produziam, né, essas mandalas, e depois eles ficavam observando essas mandalas, né, e trabalhando a consciência e o quanto isso é importante, né, também com resultados positivos, né, que eles desenvolviam a, a empatia, que eles o alívio da ansiedade, né, que é uma das doenças, né, do século e principalmente, né, em relação ao adolescente. A aromaterapia na infância também. A aromaterapia é uma prática integrativa também que tem vários estudos com resultados, né, muito importante. Então essa autora, ela tem todo um conhecimento, né, no contexto da aromaterapia, né, ela traz quais os aromas, né, que você pode usar na infância, porque tem vários aromas, né, que não se pode utilizar, então por isso a importância também da gente não, quando você, por exemplo, eu gostaria de fazer um curso de Reiki, tá, mas então assim, eu vou trabalhar com Reiki, eu vou trabalhar com aromaterapia, por exemplo, né, e aí a gente tem que, a gente não consegue trabalhar com todas ao mesmo tempo, né, então cada autor desses que escreveu, eles têm um domínio, né, nessas técnicas. Oficinas exitosas com plantas medicinais na educação infantil. Também eles faziam a horta, né, dentro da escola e cuidavam nessas plantas, regavam essas plantas. A abraçoterapia, que eu já falei para vocês anteriormente, né, essa experiência é de uma professora, então, que ela fazia abraçoterapia dentro da escola, né? Vamos fazer agora a abraçoterapia e ela percebeu assim que os alunos eles ficavam mais calmos, eles ficavam mais atentos, né? E também cria esse vínculo, né, entre os colegas, né, entre professor e também, com certeza, né, vem como consequência o rendimento escolar. O Lattice Logic, né, para crianças, essa técnica é uma técnica, né, que não é do Brasil também. Essa autora, então, ela trabalha com crianças e adolescentes, e principalmente aquelas crianças e adolescentes que estão porque na escola tem os que estão no reforço, né, que a gente fala. Então ela trabalhava com essas crianças que tinha alguma lacuna, né, em relação ao no estudo, né, eles iam para esse reforço, então ela trabalhava com essas crianças e no livro ele explica todas as técnicas, né, que ela aplicava. Então, assim, quase todas assim são no contexto, né, de uma meditação. Então, assim, ela é bem abrangente, né? Só lendo mesmo, até se um dia vocês quiserem trazer essa autora, ela tem um conhecimento muito grande nesse contexto e é muito, muito importante mesmo o trabalho dela. Até se o Gabriel quiser, eu posso até passar o contato dela um dia, se quiser chamar ela para fazer uma palestra, né, sobre isso. E esse outro livro, então, é o que nós conseguimos colocar, então, de 29 práticas, a gente conseguiu colocar 27 práticas integrativas e mais 10 das que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde e mais 10, né, que não estão, na verdade, não têm o reconhecimento, mas que vem sendo realizada, né, desenvolvida por terapeutas, né, e pesquisadores e que têm tido resultados muito positivos. Então, ela
ele parte, né, as PICs, ela parte de um olhar para as necessidades individuais de cada pessoa na multidimensionalidade, em especial as dimensões física, mental, emocional, né, e espiritual, que eu já falei. E, e cada profissional, né, que falou sobre cada prática integrativa dessa, né, são expert nesse contexto, tem autores do Brasil, tem autores do exterior, Portugal, da Argentina e outros países, assim. Também só para constar, né, que a gente vem, que é uma forma, né, que a gente tem de trazer as PICs e de mostrar, né, a eficácia, né, dessa estratégia de cuidado que a gente pode estar lançando mão, né, em qualquer espaço, né, que a gente esteja. Então, em relação à enfermagem, o COFEM, né, segundo a resolução 581 de 2018, ele atualiza no âmbito do sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de títulos de pós-graduação, lacto sensu, concedida a enfermeiros e aprova a lista de especialidades. Então, é permitido, né, que o enfermeiro possa se especializar em práticas integrativas, contudo, né, precisa ter de 360 horas, né, para mais, que configura, então, uma especialização. Então, a Organização Mundial da Saúde também incentiva e fortalece, né, a inserção, reconhecimento e a regulamentação dessas práticas, né, já desde todo o nosso histórico lá, né, o itinerário das PICs, e principalmente, né, nos sistemas nacionais de saúde. E aí eu trouxe, já estou quase finalizando, que eu acho que já estou passando da hora, né, Gabriel? Mas assim, trouxe algumas questões assim para mais algumas questões para gente pensar para nós, né? Porque a gente está trabalhando com a criança, a gente está trabalhando com o adolescente, né? A gente precisa conhecer precisa conhecer, né, cada segmento populacional desses, né, que a gente está trabalhando, mas também a gente precisa, né, cuidar de nós também, né? E aí nutrir pensamentos e afirmações positivas, né? Tudo vai passar, porque eu sei que a gente vive, né, vive uma era ainda pandêmica, na verdade, né? A gente pensa que está saindo da pandemia, mas a gente ainda está na pandemia, né? Atenção plena, eu vou falar um pouquinho sobre atenção plena, né? Durante a alimentação, durante a caminhada, enquanto assiste televisão, né? Escolher ver bons filmes, séries, bons livros, né? Tudo é uma questão de escolha. E aí eu trouxe ali, né, que existem dois tipos de pessoas, né? Então a gente vê aquele que está deitado em cima da água, né? E aquele que está se afogando, não, ele está dentro da água, mas ele consegue ficar com a cabeça para fora, né? O otimista vê o copo meio cheio, o pessimista vê o copo meio vazio, né? E está na mesma quantidade de água. Então, para a gente parar um pouquinho, às vezes, né, e refletir, a atenção plena é outra prática integrativa também, né? E essa questão da alimentação que eu falei para vocês, ela tem muito a ver também com a meditação, né? O que eu estou nesse momento, né? Eu vou sentar assim, então eu vejo muito as crianças, os adolescentes em especial, e até nós, né? Tu tá comendo e tá aproveitando responder lá as mensagens do WhatsApp, né? Então, assim, mas que naquele momento que a gente esteja almoçando, jantando, que eu realmente possa estar concentrada nisso, né? O que eu estou comendo agora, né? Eu estou sentindo o sabor da comida, né? Comendo devagar, vivendo este momento, né? Porque essa tecnologia de
de redes sociais, ela nos afasta muito de nós mesmos, né? Então, a importância da gente resgatar isso. Quando eu estou caminhando, né? Eu estou caminhando, eu estou sentindo o cheiro do verde, né? De uma árvore que eu passei por uma árvore, eu sinto o cheiro do verde, eu vejo flores, né? Eu vejo as pessoas se movimentando. Então, assim, estar, né, em atenção plena em cada momento da nossa vida, né? Enquanto assiste televisão também. Bom, agora eu vou assistir televisão, né? Mas a gente pega, senta ou deita assistir televisão e pega o celular, né? Aproveitar responder os WhatsApp agora, dar uma olhadinha nas redes sociais, então, né? E tudo é uma questão de escolha, né? E a gente consegue sim fazer isso, né? Para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. E durante o banho, né? A gente trouxe assim essa reflexão também se a gente parou para pensar o quão terapêutico é tomar banho conscientemente, né, em atenção plena, né? E a gente toma banho correndo tudo pensando que tu tem que entregar um trabalho, que tu tem um artigo para escrever, que tu tem que bem, tu tem que ir trabalhar rápido, né? Então a gente faz tudo assim muito a gente vive muito no automático, né? Vive frenética nesse mundo frenético e a gente vive no automático. Então sentir o cheiro do sabonete, né? Que essa água está limpando o meu corpo, meus pensamentos, emoções, me renovando em força, vitalidade, amor, né? Aproveitar o momento desse banho, sentir a água correndo em você e vivenciar o banho, né? Então seria uma forma também, né, de meditação, né, que é a atenção plena. E a prática informal da meditação é, por sua vez, a meditação real do cotidiano, né? Isso que eu estou trazendo, que consiste em fazer a vida ter a mesma extensão da prática meditativa, reconhecendo o que se encontra dentro de nós, o que se deseja, o que não se deseja, o que não se percebe com o programa que tem um programa, né, de meditação, na verdade, da atenção plena que a gente pode fazer em 8 semanas, né? Que é o Joe Kabat-Zinn que traz. E é muito simples, né? É a gente estar presente no aqui e agora. Bom, agora, né? Eu até esqueci no início, quando eu chego para falar, quando eu faço as palestras sobre o cuidar de si ou sobre as PICs, eu digo assim: bom, agora eu vou pedir para vocês todos guardarem o celular, desligar o celular, sabe? Nesse momento, né? E a gente vai ficar aqui. Eu estou aqui para vocês, estou aberta e estou falando, né? E vocês estão me ouvindo, né? Espero que possa estar né, transmitindo algo de bom também nesse momento, né? E que vocês possam estar absorvendo tudo isso. Então, tudo isso que eu falei, que a gente que eu falo, né? Vocês percebem que eu trago muito assim de nós, né? Do cuidar de nós mesmos, enfim. Mas assim, reduzir a leitura ou o contato com notícias que podem causar ansiedade ou estresse, buscar informações confiáveis, né? Às vezes tem pessoas assim que adoram ficar lendo só notícias de tragédia, não que a gente não tenha que saber, mas que isso não nos faz bem, né? Eu lembro uma vez que eu comecei a olhar o pessoal lá da Etiópia, eu comecei a olhar o pessoal da Etiópia, e eu comecei a ver assim, e a gente realmente adoece, né? Se tu começa a ver só notícia ruim, só coisa ruim, as coisas ruins estão acontecendo, né? Mas a gente precisa estar bem, né? Precisa estar no nosso centro, né? Então, isso também é muito importante, né, para a nossa saúde mental. Projetar a si próprio e apoie os outros, ajudando-os com seus momentos de necessidade, né? Eu tenho assim, a gente tem algumas redes assim também que eu vou mostrar para vocês, né? Que eu trouxe abraço terapia, a gente tem amigoterapia também. Então tem algumas amigas que a gente faz
o amigo terapia. Então, o que que é? Às vezes a minha amiga me manda um áudio de 20 minutos, por exemplo, ou já mandou de mais de 20 minutos. E eu fico escutando ela, e ela também trabalha com Pix, agora ela defendeu o doutorado dela com a atenção plena, que fez sobre atenção plena. Então, e sabe que eu ouço ela e eu consigo também me acalmar às vezes, porque eu também não estou bem. E aí eu mando um áudio para ela e ela diz: ai, como eu fiquei bem, sabe, com ouvindo teu áudio, ouvindo a tua voz, e sabendo que tem alguém me apoiando dessa forma, né? Porque às vezes a gente não consegue estar presente, né? Então, ai, aquela amiga minha que eu adoro, que eu gosto de desabafar, ela mora longe, como que eu vou, né? Eu não tenho condições de estar fisicamente com ela, mas eu posso usar uma estratégia, né, para que eu possa estar presente, né, de alguma forma. Gerenciar a saúde mental, o bem-estar psicossocial para garantir a saúde física, né, porque não adianta nós cuidarmos do nosso físico e não cuidarmos do mental, né? Então é primordial isso que o mental precisa estar bem para depois estar, né, trabalhar o físico. Faça pausas para descansar e se alimentar entre os seus turnos de trabalho e até mesmo durante o expediente. Então, eu falando de nós enquanto enfermeiros, né? Que às vezes a gente não vai nem no banheiro, a gente não faz o intervalo de 15 minutos, né? Para desligar um pouquinho, né? Daquele movimento todo, né? Daquela energia toda, desligar um pouquinho, né? Sentar, se alimentar em atenção plena, né? Não responder aos WhatsApp agora no intervalo, mas eu vou comer um lanchinho, vou tomar uma água, vou respirar, né? Então, nós enfermeiros, a gente peca, a gente não é que peca, a gente tem uma lacuna muito grande, né? Nesse contexto, eu não consegui hoje, eu não consegui, parece que até é bonito a gente dizer, hoje eu não consegui nem no banheiro, sabe? Então, assim, não, a gente precisa, assim, né, tirar uns minutinhos para nós. Expresse de forma positiva seus medos e ansiedades, né? Então, assim, a gente falou lá nas constelações familiares, a gente falou na questão da formação da personalidade da criança, né? E a gente tem a nossa criança interior, né? Às vezes ferida, às vezes não, mas que a gente possa reconhecer isso, né? E expressar também isso de uma forma positiva, né? Não como vítima disso, né? Vítima desse medo, vítima dessa ansiedade, porque todos nós temos, né? Isso faz parte do nosso cotidiano. Às vezes a gente estar com medo, às vezes a gente estar ansioso, né? Mas trabalhar isso, né? Às vezes só um exercício de respiração, né? Nos alivia a ansiedade. O exercício constante, o sono regular e uma dieta balanceada também fazem muita diferença, né? Na era dos hambúrgueres e Coca-Cola e tudo muito, essas coisas muito que não trazem benefícios, né, para a nossa saúde, na verdade, enfim, esses alimentos industrializados, e às vezes a gente lança mão disso, às vezes até por falta de tempo, né, de estar, né, preparando algo mais saudável, enfim. Aqui eu só trouxe uma figurinha, então, que representa, né, grande. A gente observa, né, a figurinha e vê o quanto é importante, né, as práticas integrativas na nossa vida, né, na vida das crianças e adolescentes, né. Eu tenho tenho uma autora, né, que escreveu um capítulo de um dos livros que ela trabalha meditando com a gurizada. Então, assim, é muito lindo de ouvi-la, né, contando o trabalho dela e o quanto ela criou um vínculo com aquelas crianças, né, e o quanto elas compreendem, assim, que essas práticas, né, são importantes na vida delas. Então, pessoal, eu não sei se alguém tem mais uma pergunta. Eu trouxe uma proposta para vocês de uma meditação guiada, e daí eu já vou indo pro final. Não sei, Gabriel, se eu posso fazer a meditação, e eu já vou indo pro final, e se alguém tem
colocação para fazer agora, ou quer fazer após a meditação? É todo mundo silencioso? Pode fazer a meditação guiada, depois a gente faz as considerações. Então, eu vou fazer uma meditação. Tem alguns alunos meus também que estão participando. A minha colega também, a Thalita, estão participando, né, da live. Quero agradecer também a presença dela, né? Veio com a turma, trouxe a turma dela para assistir. E a Thalita trabalha com Theta Healing, né? Ela acredito que essa meditação não é desconhecida para ela, mas é uma meditação que guiada que eu vou fazer e que com certeza, né, ela vai nos trazer algum benefício. Eu espero que todos vocês possam aproveitar. Então, eu vou pedir para todos ficarem sentados, né, coluna ereta, podem descruzar os pés, as pernas, né, ficar de uma maneira confortável, se quiserem ficar, enfim, onde estiverem, né, que possam estar numa posição confortável. Vou pedir então que fechem os olhos e ouçam apenas a minha voz. Então, imaginem nesse momento, no topo da cabeça, uma esfera de luz. Uma esfera de luz, uma esfera de luz dourada, como se fosse um círculo de luz no topo da sua cabeça. Pelo chakra coronário, você se eleva através do seu cordão energético e entra na esfera de luz. Entra na esfera de luz e começa a flutuar em direção ao universo. Saia pelo telhado e comece a subir, 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 flutuando, como se você estivesse voando. Se impulsiona e voa mais longe. Continua subindo. E agora você está a 20.000 pés. E avista lá embaixo as luzes da cidade. E continua subindo, 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 mais alto. Você avista luzes, luzes tão lindas, que não existem essas cores em nossa dimensão. Você está passando pelo 4º plano e vai chegar no 5º plano. No 5º, continua subindo, mais alto. E você avista seres de luz, nossos seres de luz, nossos mestres, nossos anjos. E continua subindo. Dê um sorriso para toda a maravilha que está surgindo em seu caminho. Sorria, sentindo essa energia que está dentro de você. E suba mais alto. Você já está no 6º plano e já avista o 7º plano, o plano da criação, da cocriação. E continue subindo, subindo, subindo pelo 8º e 9º plano. E você lá do alto vê muita luz dourada, com muito pingo de brilho, como se fosse purpurinas. E você vê como se fosse mais uma dimensão. Tanta luz dourada, é tanta luz dourada que você sente um calor. Calor que vem de lá. Mas você está distante, você sente o calor e você se aproxima. E avista neste momento um portal, no formato de um triângulo. E você entra. Entra e você percebe que neste local, no 10º plano, existem pessoas de forma diferentes da nossa dimensão. Somente teu consciente sabe formar estas imagens. Neste local, você avista uma grande cúpula na forma de triângulo, como se fosse uma caverna, como se fosse uma gruta.
Você avista uma porta e se aproxima desse local. E você sente nesse local que existe algo que mudará sua vida para sempre. Você se aproxima desse local. Imagina o que tem lá dentro. Será que tem a chave que abre todas as portas? Você coloca a mão na maçaneta, é uma maçaneta de espelho, e a sensação aumenta cada vez mais. Surge um sentimento de merecimento, um sentimento de confiança, um sentimento de que você nasceu para ser feliz. E agora abre a porta e entra. É uma grande caverna de espelhos, é uma pirâmide de espelhos, espelhos em todos os lados. Espelho no teto, espelho no chão, e você olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo e se vê em todos os espelhos. O espelho reflete a beleza do ser que você é. Dentro desta imagem, você fecha o olho e imagina teu eu. Imagina teu eu perfeito. Veja a roupa que você está vestindo, veja seu sorriso, reconheça sua alma. Você veja que ser belo és. É um sentimento de gratidão de quem você é. De olhos fechados na frente do espelho, você imagina novamente como é o seu cabelo, como é o seu sorriso, a tua beleza, como é o seu corpo. É lindo como ele é. Coloca a mão na cintura e toca no teu corpo e você percebe que tudo isso você recebeu de Deus. Então você olha para o lado, olha para baixo, olha para o teto e cada parte reflete o Deus e a deusa que habita em você. Diga para você mesma, para você mesmo: eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu amo ser quem eu sou, eu me apoio, eu me aprovo, eu me aceito. Olhe para você em cada espelho a partir desse momento. Desse momento que você olhar, vai refletir a imagem da deusa que existe em você, do Deus que existe em você. Dentro da pirâmide de espelho, você diz: eu estou de volta. Eu amo ser você. Eu me orgulho de ser quem eu sou. Eu estive longe durante tanto tempo, mas eu voltei. A partir desse momento, me reconstruí. Está feito, está feito. Olha para o espelho e começa a se movimentar diante do espelho. E o Deus e a deusa que estão dentro de você já estão em ação. A confiança, a certeza que você nasceu para ser feliz. Agora, crie uma imagem que simbolize seu novo eu. Uma imagem de você com seu novo eu, seu eu do futuro. O eu perfeito e ideal, a segurança, a cabeça erguida. Essa imagem é do seu sonho realizado, com a certeza de que tudo o que você deseja alcançará. E mantenha essa imagem e guarde em cada célula do teu corpo e repita: é real, é real, é isso. Fale diante do espelho: eu sou paz, eu sou sucesso. Agora pode abrir o olho, abre o olho. Agora abre o olho. Isso, porque abrir o olho? Porque a ancoragem do ápice do sentimento de paz, amor, pertencimento, sucesso já está imantada dentro de você. Então era isso, pessoal. Não sei se conseguiram fazer uma viagem. Então, eu trouxe algumas referências que eu utilizei na apresentação e dizer somente gratidão por esse momento, né? Por esse momento de troca, de poder estar aqui. E trouxe uma frase do Joe Kabat-Zinn que eu falei para vocês que eu gosto muito, porque ele traz essa questão da atenção plena, de estar a todo momento vivendo aquilo que eu estou fazendo, né? E ele fala que
é simplesmente parar e estar presente. Meu muito obrigada, então. Muito obrigado, Vera. A gente tem certeza que a gente saiu melhor do que a gente entrou. Com a sua fala, eu consegui enxergar várias coisas e ver coisas que a gente precisa mudar, tanto como acadêmicos, quanto futuros enfermeiros ou quanto profissionais. Que é a falta de profissionais especializados dentro da saúde coletiva e atenção básica. Porque nós sabemos, de acordo com a criação do SUS, que a atenção básica foi criada para resolver 80% dos nossos problemas de saúde. E não é só medicamentos ou consultas médicas que vão resolver isso. Talvez é a parte mais emocional, psicológica, espiritual, que precisa ser incrementada e estimulada dentro de cada pessoa. A gente vê que também tem um grande, vamos falar a palavra preconceito do modelo medicinal tradicional com as PICs, que eles pensam que é um lugar que não tem um embasamento científico, mas com a sua palestra a gente viu que tem. Temos evidências, artigos, livros que comprovam a solução e o ganho disso para a saúde da população, desde a partir do nascimento, que é o reiki, que auxilia nessa massagem, nessa conexão vínculo mãe e filho, e também desde com adolescente e adultos. A gente vê que isso também aumenta a qualidade de vida das pessoas, tanto na qualidade de vida de pessoas com doenças já pré-estabelecidas, como doenças de base que afetam muito a população brasileira, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, outros tipos de doença, hipotiroidismo, e também as doenças que estão aparecendo agora, principalmente com o início da pandemia, que foi a depressão e a ansiedade, que teve um grande aumento na população de adolescentes e idosos, que foi parte da minha pesquisa de iniciação científica, foi o aumento da ansiedade e depressão. Aqui nesse município, a gente conseguiu números quantitativos, que a gente viu um aumento exuberante desses números, e também que entender que as práticas integrativas eles veio para auxiliar, veio para trazer saúde, e é isso que é o nosso dever, é o cuidar, é o promover, é proteger, é prevenir. Então, a gente vê que tudo isso é evidenciado em coisas científicas, são práticas evidenciadas em evidências, e palavras não tenho para te agradecer por esse momento, foi um momento incrível, agradeço pelo convite novamente. Só tenho a dizer gratidão por esse momento, foi muito bom. A Lívia tem muito para te agradecer. Aceito o contato da outra autora com o maior prazer, que eu tenho certeza que ela tem muito a nos ofertar. E se a professora Neali tiver alguma coisa para falar, passo a palavra para ela. A gente faz as considerações finais. Nossa, eu estava até escrevendo no chat, falei, não tem palavras. Eu acho que foi das melhores falas que eu tive, assim, sabe? Das melhores lives que eu participei, não desmerecendo nenhuma, claro, mas é fantástico, né? A gente fica em paz, porque a gente tem, assim, aquela sensação que está seguindo no caminho certo, né? Porque na atenção básica, eu fui da atenção básica, eu fui também de ambulatório, depois para a área mais especializada, que é a epidemiologia. E a gente, às vezes, não é sempre, mas a gente parece que percebe uma certa quebra no que deveria ser o curso natural das coisas, né? O profissional deveria ter as práticas integrativas como fluindo naturalmente nas suas atividades. E eu espero que volte para esse caminho, porque aqui em Itajubá tem práticas integrativas nas unidades de saúde, na atenção básica, né? Mas a gente vê, às vezes, como, assim, talvez, não sei se seria esse o olhar da população, né? O profissional que está ali, ele passou a ser um especialista naquela prática, e isso é um risco, né? De ver o profissional como especialista, eu estou procurando um especialista, uma pessoa da prática, porque ele me ensina, faz comigo a meditação, né? Eu preciso da fitoterapia, então é esse risco que eu vejo como iminente
da gente não trazer a prática integrativa como uma extensão do nosso cuidado. Isso chamou muita atenção nessa palestra e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, precisamos discutir isso no momento da liga, né? Prática integrativa não pode resvalar por esse caminho, seria um caminho perigoso, né? A gente voltaria praticamente muito no tempo, não poderíamos deixar de acontecer. Ele tem que ser incorporado no cuidado, né? Eu fiz algumas anotações, mas totalmente agora necessárias frente à grandeza da sua apresentação. Eu só queria tirar uma dúvida, que eu estou aqui, eu tenho o seu livro, né, de prática integrativa complementar no SUS, é meu guia, e eu vou agora ver esse e-book que eu não conhecia, né, foi interessante, da criança, do adolescente, né, do jovem. A bioenergia, que é o que me intriga muito, porque há um tempo atrás eu iniciei um curso na comunidade, como ouvinte, né, de bioenergia, e era assim, para aprender o método digital, fazer o diagnóstico por radiestesia e o tratamento com plantas medicinais. Era esse conceito que eu fui aprendendo ali. Depois eu fui estudar bioenergia, era baseado em exercícios, alguma coisa de abordagem psicológica, né? Eu falei, gente, o que é a bioenergia de fato? Tem todos esses aspectos, eu fiquei... Cada vez que eu procuro o conceito, ele vai para o outro caminho. Então, eu estou achando que ele tem várias abordagens ou eu estou procurando o caminho errado. Você teria uma instrução para mim, por favor? Olha, eu vou falar sobre o que eu conheço também e compreendo, né? Que realmente a bioenergia em várias estratégias do cuidado dentro das PICs, porque assim como a meditação, né? Porque é o momento que eu estou trabalhando, por exemplo, a aplicação de Reiki, eu estou trabalhando a bioenergia, eu estou trabalhando a meditação. Então, eu acredito que realmente é isso que tu falaste, que ela percorre esses caminhos, sim. Né? Então, eu entendo dessa forma também. Certo. Porque uma coisa que me chamou muita atenção foi o uso da radiestesia, que não é muito convencional nas práticas integrativas, assim, nas que a gente tem na região, né? E aí eu falei, gente, será que eu entrei no curso errado? Mas, assim, o curso era tão gostosinho de se fazer, pena que a pandemia atrapalhou, né? A gente acabou perdendo meio que o foco, mas o grupo continuou direitinho. Eu parei por outros motivos, mas eu achei muito interessante essa parte, a abordagem da radiestesia, né, durante esse curso. Eu não Sim. conhecia, assim, como eles faziam. Tá? A radiestesia, eu não faço mesa radiônica, né? Então eu fiz um curso sobre radiestesia, que eu trabalho com o pêndulo. Então a gente sabe, tu deves ter também já esse conhecimento do curso, né? Que eu lembro assim do meu pai procurando onde tinha água com uma forquilha, né? E aí onde tinha água, a forquilha girava, né? Então, o pêndulo, na verdade, a radiestesia com o pêndulo, ele é para ver, a gente aí que a gente percebe a energia, né? Então, quando eu aplico reiki na pessoa, ou barras de axis, que é o que eu mais trabalho, eu faço radiestesia com o pêndulo, então nos chakras. E aí, a partir do bloqueio dos chakras, eu trabalho, eu posso prever, né? Também junto com a pessoa, porque a gente sempre tem que respeitar, né, a sua autonomia. Quantas sessões, né, eu poderia fazer, porque se está bloqueado o laríngeo, se está bloqueado desde o cardíaco, né, ou se é só o chakra frontal que está bloqueado, né, então eu faço com o pêndulo. O professor que me deu o curso, ele trabalha com o pêndulo em outras questões também, como
eu lembro que chamavam ele em locais onde as pessoas queriam construir casas, edifícios, para ele fazer radiestesia, porque aí se tinha, por exemplo, uma fonte de água ali, eles já não construíam, ou se tinha uma fonte de energia negativa, porque a água, na verdade, a água não pode, né, passar por baixo da casa, por exemplo, aquela, aquele local onde tiver uma peça, por exemplo, todo um histórico, assim, a radiestesia é muito interessante, sim, e a gente pode fazer também a distância, né, a gente desenha os chakras, né, se conecta energeticamente com essa pessoa e faz a radiestesia também à distância. Não sei se foi muito nesse contexto isso. que... Essa abordagem é muito interessante, né? Eu fico fascinada. Então, é a palavra, acho que mais expressa o que eu queria dizer da sua presença com a gente hoje, que foi fascinante. E me agradecer muito, tá? Foi um momento, nossa, sem palavras, enriquecedor mesmo, tá? Sem palavras. E muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a Liga. Você é uma pessoa encantadora, né? Quem sabe um dia essa Liga vai aí te ver e você vem aqui na nossa região, né? Conhecer Sim, o sul de Minas Gerais. Vai ter gosto. seria maravilhoso, né? Sim, sim, nossa, tudo de gostoso. Muito obrigada, viu? Eu que Gabriel? agradeço. Eu agradeço imensamente, assim, e eu também posso dizer, como o Gabriel falou, eu já estou muito melhor do que quando eu iniciei. Então, a cada momento deste, eu também fico muito melhor. Eu recarrego minhas energias também. Então, ainda mais com seres, né, como vocês, tão lindos, que trabalham com as PICs, que é uma das minhas paixões. Então, eu já sou apaixonada por todos. E Que bem, agradeço, né? muito bom. Agradeço imensamente também e me coloco à disposição, né, posteriormente para o que precisar, né, de mim. E eu palestro sobre o cuidar de si também, que é uma abordagem muito importante também. Vocês perceberam que eu falei muito no cuidar de si, né? Então, o trabalho que foi o trabalho da minha dissertação de mestrado, então eu recebi muitos convites assim para falar sobre o cuidar de si, que eu falei do cuidar de si da mãe, da criança com paralisia cerebral, né? Que eu trabalho com a criança especial, mais direcionada a crianças especiais, né? Então, me coloco à disposição para o que precisarem. Tem também ali o meu e-mail nesse último slide. E foi maravilhoso estar com vocês. Muita gratidão pelo convite, por esse momento.